galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Bini e mais um vídeo no canal. Bom, gente, hoje o vídeo vai ser um pouco especial e diferente. Eu tô há um tempo já pensando em fazer vídeos bem explicativos com pessoas que sabem falar ou apenas entendem um pouco do que estão falando. Pessoas que são diferentes de mim para falar coisas que eu não sei falar ou que eu não tenho entendimento suficiente para falar. E hoje a gente vai falar sobre transexualidade ou transgênero, transfobia, enfim, a gente vai falar um pouco sobre a letra T hoje. Bom, eu convidei a Paula do canal Tudo Nada a Ver para responder umas perguntas que eu criei, umas dúvidas que eu tinha, umas dúvidas que uns amigos meus tinham. Bom, eu vou perguntar daqui e ela me mandou um vídeo com as respostas e eu vou perguntar, ela vai responder, eu vou perguntar, ela vai responder. O vídeo vai ser dividido em duas partes. Primeira parte a gente vai falar sobre política ou procedimento mais político da coisa. Tudo certo? Vamos para o vídeo. E aí, Paula, tudo bem contigo? Oi, Bini, tudo bem? Quero dizer que é um prazer estar aqui com você no seu canal e eu vou tentar responder todas as perguntas da melhor maneira possível. Primeiramente, gostaria que tu falasse um pouco mais sobre transexualidade ou transgênero, pra gente entender um pouco melhor. Bom, primeiro, eu não tenho uma maneira técnica de falar sobre isso, mas eu vou falar sobre a minha experiência pessoal e todo o entendimento que eu tenho no decorrer de militância, de conhecimento, de autoconhecimento. A transexualidade nada mais é que um indivíduo nascer com um gênero, mas se sentir diferente do gênero que nasceu. Como seria? No caso, muitas vezes, o gênero que identifica são as pessoas, o médico, a familiar, na hora de nascer a criança, entende-se que aquela criança que nasceu com genital masculino é um menino e que nasceu com genital feminino é uma menina. É isso que tem entendimento de gênero para as pessoas que estão vendo, né, a criança nascer. Porém, muitas vezes aquela criança não se identifica com aquele gênero. Acho que eu consegui esclarecer de maneira resumida. Qual a diferença entre travesti e transexuais? É muito comum que aconteça das pessoas fazerem essa pequena confusão, porque as transexuais e as travestis, elas fisicamente, aparentemente, são bem parecidas. O que muda é de maneira comportamental. As transexuais, como eu disse, são pessoas que nascem com um gênero diferente daquele ao que veio ao mundo, né? Ao que as pessoas estipularam que é o gênero dela. Então, ela não se identifica, no caso de um menino, como um menino, ela se identifica como uma menina, como uma garota, como uma mulher. Então, ela tem comportamento extremamente feminino, delicado, de mulher mesmo. Ela tem essa percepção de total feminilidade do corpo. Muitas vezes ela faz adequação, mudanças hormonais, adequação do corpo para se tornar uma mulher completa. A travesti, ela tem os mesmos traços físicos, é uma mulher também, toda feminina, toda delicada. Porém, a travesti, ela não tem aquela necessidade de adequação do sexo. Ela se sente bem, ela não tem problemas em olhar para a genitália, para sentir, para ter o toque. Então, a travesti é um pouco mais livre dos pensamentos de adequação. Diria que essa é a pequena diferença. Todos os trans querem fazer a readequação do corpo? Não. Não necessariamente é preciso fazer a adequação para que essa garota, mulher ou menina trans se entenda como uma mulher transexual. Muitas vezes a adequação é feita sim, só que muitas optam por não fazer. Talvez por ainda não ter um conhecimento total sobre a adequação, sobre como é feita a cirurgia, talvez por simplesmente não querer fazer, digo na situação de fazer a cirurgia. É lógico que há reposição hormonal, muitas vezes algumas recorrem a lasers, mas não necessariamente é preciso fazer uma readequação sexual para se entender como mulher transexual.
Agora que a gente já falou o básico para todo mundo entender mais ou menos, vamos falar sobre a política. Como é que tá a política do Brasil com a questão T? Ainda está lento, em passos lentos, mas eu notei que nos últimos 2 anos há uma visibilidade maior em relação a mulheres transexuais, homens transexuais e travestis. Eu acho que mesmo na comunidade LGBT havia um limite. Então o que acontecia? Colocava-se transexuais e travestis, mas em segundo plano, eu diria assim. Então eu acho que nos últimos 2 anos tem aparecido mais e com isso políticas estão sendo feitas, tanto na relação da saúde, como até em visibilidade social, seja em documento. Eu acho que está acontecendo um avanço, sim, nesses últimos 2 anos eu tenho notado um avanço um pouco maior. Eu acho que tem coisa melhorando, sim. Fala um pouco sobre as pessoas acharem que é uma doença. Eu nunca tinha ouvido o termo ainda de acharem que transexuais fosse doença. Eu ouvia termos no segmento LGBT no geral. Mas é interessante porque eu fui pesquisar e descobri que na França, até 2010, era considerado um caso patológico. Então se entendia que a transexualidade era sim uma doença. Olha, em 2010, quer dizer, tem 6 anos que isso mudou na França. Em alguns países, porque foi a primeira, em alguns países estão mudando agora e é importante. Então, essa mudança é muito boa pra gente, porque as pessoas precisam entender que não é uma doença, não é uma escolha. Tem que se ter um pouco de paciência, apesar de a gente não ter mais paciência para essa espera, mas entender que está muito recente, que agora que as pessoas estão entendendo que não é um caso patológico. Quanto tempo leva para reconhecerem o teu verdadeiro nome? Já foi muito mais burocrático, não precisa ir longe. A nossa querida Roberta Close, ela demorou anos, mesmo depois de ter feito a redesignação de sexo, ela demorou muitos anos para conseguir a documentação. Era um termo muito burocrático, muita coisa. De uns tempos para cá, tem muita coisa mudando. Nós conhecemos mulheres transexuais não redesignadas que já conseguiram fazer a mudança no documento. E eu acho isso muito importante, porque até então só quem poderia mudar o documento eram as meninas redesignadas. Hoje subentende-se que não precisa mais fazer a redesignação de sexo para conseguir a mudança de documentação. Está mais rápido, mas ainda é um processo burocrático lento. Você precisa de um advogado, você precisa entrar nos meios, nas papeladas jurídicas, e olha que coisa chata, você precisa de um respaldo médico, quer dizer, outra pessoa vai dizer para você que você é uma mulher para poder mudar a documentação. Sobre o atendimento, eu vou dizer por mim. Ao dia que eu me apresentei como Paula Ferreira, a partir desse momento, me reconhecem como Paula Ferreira. Sempre foi assim. Na minha família, lógico, né? Eu fui criada por apelidos infantis, né? Que a mãe sempre coloca, e esse apelido permanece. E então, muitas vezes, ainda tem uma dificuldade dentro da família com os mais antigos. Pai, mãe, avós, demoram um pouco mais, mas eu não faço uma cobrança, eu entendo, sempre que eu posso eu falo na brincadeira, olha, Paula, mas levo suave, porque eu entendo que, poxa, a vida inteira tá lá te chamando um apelidinho bonitinho e carinhoso, não deixou de ser carinhoso. Depois disso, tu pode fazer o que tu quiser? No meio jurídico, sim, você tem um documento, você pode fazer compras, viajar, tirar passaporte, fazer o que você quiser, porque a lei já entendeu que você é aquela pessoa que você se identifica. Conta um pouco do processo de reconhecimento de vocês. Nós brasileiros temos o péssimo hábito de nos deixar educar pela televisão. Então a pessoa assiste a televisão e o que a televisão disser é lei ou é fato. E isso não é muito bom, eu não vejo isso como um lado positivo. E isso acontece também com nós, mulheres transexuais, e também as travestis. E com os homens transexuais também. Eu quero deixar claro que às vezes eu falo da experiência de mulher transexual por eu ser uma mulher transexual. Mas isso vale para os homens transexuais também. O que a mídia faz é mostrar, ou mostra em termos de prostituição, marginalização, falta de conhecimento, falta de estudo. Quando relata histórias na televisão, é nesse âmbito de marginalidade. Quando nós temos exemplos de transexuais notórios, por exemplo, no caso de Leia T, Roberta Close, travestis como Rogéria, o que acontece é que a gente só tem esses exemplos a serem mostrados.
Então, no Brasil, eu acho lento ainda o processo das pessoas entenderem que nós podemos ser donas de casa, podemos ser enfermeiras, delegadas, policiais, como temos homens transexuais aqui na minha região, são policiais. Eu acho que o problema do Brasil é um pouco a mídia. Como anda a militância em apoio à letra T? Como eu disse nas perguntas anteriores, há uns 2 anos para cá, a coisa tem andado para as siglas TTs, transexuais e travestis. Mas o que eu acho é que precisou algumas personalidades tomarem a atitude, como é o caso, por exemplo, da Viviane Belloboni. Foi lá, se crucificou, digamos assim, na parada e chamou muito mais atenção do que os anos de parada até hoje. Nós fomos reconhecidas lá no Congresso, fomos reconhecidas no lado político, no lado histórico, houve debate, houve conversas. Então eu acho que a Viviane fez uma coisa muito boa em prol da causa, porque até então as transexuais e as travestis eram secundárias numa parada gay, por exemplo. Então era sempre assim, os homossexuais estão fazendo parada gay. Não, os homossexuais, as lésbicas, as transexuais, as travestis, os transexuais, os bissexuais. Então eu acho assim que a sigla TT tem crescido e a tendência é crescer mais e a gente aparecer mais. A gente está em séries de TV, filmes, documentários, a coisa está melhorando e eu vejo positivamente isso. Nossa, Paula, muito obrigada por ter respondido minhas perguntas. Eu amei fazer esse vídeo, tu não tem noção. Ficou linda tuas respostas, eu tenho certeza que todo mundo vai amar esse vídeo. Bini, eu tô adorando responder todas as perguntas. Eu não sei como as pessoas estão avaliando, eu espero que estejam gostando também. Obrigada por essa participação e eu quero estar sempre por aqui. Bom, gente, essa foi a primeira parte do vídeo com a Paula. A segunda parte sai no domingo. Então fiquem ligados no canal. Dê um like no vídeo se vocês gostaram. Comentem aqui embaixo alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tenham, ok? Se inscrevam no canal aqui embaixo. Um beijo. Falou!